Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1027. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz, saindo da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva. Grande Michel Silva. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. Quero agradecer a você que está conosco, que está sempre junto. Olha, eu tenho recebido cada mensagem tão bonita, eu vou ler algumas para vocês. Olha, do dia 23 de janeiro. Hanna Ranagusco. Boa noite, doutor Paulo. As aulas estão ótimas. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, Hanna. Vamos agradecer ao Espírito Santo, vamos agradecer ao Pai e ao Filho, porque enquanto a gente não atrapalha, Deus faz a obra. Então é bonito, graças a Deus. Agradeço demais a Deus a sua vida, Hanna, a vida da sua família e a vida da família de todos vocês, né? Quem mais? Tem bastante gente aqui. Fernando Luiz de Oliveira Fonseca. Boa noite, doutor Paulo. Um grande abraço para você também, Fernando. Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre, 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 sempre. Angelina Lima, boa noite, doutor Paulo, um final de semana abençoado para todos nós, amém. Olha só, que interessante, né? Segue os comentários do programa do dia 26 de janeiro. Deixa eu abrir aqui. Boa noite, Hanna Ranagusco. Boa noite, doutor Paulo, que sejamos verdadeiramente humildes. Temos sempre algo a aprender. Ótima aula, Deus abençoe a todos nós. Veja, Hanna, por aí. A gente nunca para de aprender. Pelo menos não deveria. A vida, ela vai mostrando para a gente coisas que a gente realmente não tinha noção, não tinha ideia. E se nós tivermos o olhar em Deus, se nós tivermos o coração aberto à providência de Deus, que é algo extremamente importante na vida da gente. Se nós tivermos o coração atento à voz do Senhor, a gente vai aprender sempre, porque a gente constata a nossa pequenez e constata ao mesmo tempo a grandeza de Deus. Então Deus é infinito. E essa infinitude de Deus, esse amor de Deus, ele nunca acaba. Então a gente sempre vai ter algo para aprender, sempre. Sobre Deus, sobre nós e sobre as realidades que nos cercam. Sempre. Desde que nós estejamos realmente abertos a essa maravilha que é a providência de Deus em nosso favor. Esse Deus que é sabedoria perfeita, esse Deus que é amor perfeito, esse Deus que é providência perfeita. Então é importante que a gente esteja sempre aberto, com o coração entregue a Deus, consciente da nossa fragilidade, consciente da grandeza de Deus e consciente de que Deus nos ama. A humildade justamente é isso, é você constatar a verdade que somos criaturas frágeis, que dependemos de Deus para tudo. Uma ideia que surge na cabeça da gente não surgiu porque houve uma reação química. A reação química que vai mexer no nosso cérebro a partir de uma ideia veio da nossa alma. A ideia veio da alma. E a alma provoca reações, e a inteligência provoca reações químicas no nosso corpo, e nós respondemos a essa moção que Deus coloca em nossas vidas a partir da nossa alma. A nossa alma, ela é o gerador de vida que existe em nós e que foi criado por Deus. Então, nós precisamos estar atento à nossa realidade, atento a tudo aquilo que nos cerca, mas sempre com o coração entregue a Deus, sempre com o coração e os olhos voltados para o Senhor. Porque é nele que nós somos e nos movemos, né? É Deus que é o nosso tudo. Então, eu agradeço demais essas palavras. O Carcará Silvestre, fazia tempo que eu não falava com ele, ó. Hoje tive uma conversa com um protestante calvinista sobre a fé em Cristo Jesus. Eu sem capacidade para trazer na memória os versículos bíblicos para fazer contraponto ou observação.
Logo falei, eu sou leigo. Tenho uma limitação para puxar argumentos, os versículos que você puxa na Bíblia. Só uma pessoa avançada nos estudos na fé católica pode argumentar sobre. Outro ponto que usei foi o conselho do padre Paulo Ricardo: não debata com o protestante, usando a Bíblia. Você vai apanhar. Tal afirmação significativa significa que é necessário usar a tradição oral e os fatos históricos. Eu fui protestante como ele, diz o Carcará Silvestre, porque sei o que é ser um protestante orgulhoso que se acha um pai da reforma protestante. Bom, vamos lá. A Bíblia ela é uma carta de amor. A Bíblia é uma carta de amor. É uma carta onde Deus revela o seu amor por nós. Onde Deus revela quem Ele é e como Ele é. Na medida em que a gente suporta compreender, porque Deus é infinito. Meu pai falava uma coisa para mim que eu achava tão bonitinho. Ele falava, olha, como é que a nossa cabeça, que é finita, pode tentar compreender tudo de Deus, que é infinito? É impossível. Realmente é impossível. Por isso que ele nos ajuda com a graça. A graça, que é essa capacidade sobrenatural que Deus nos dá no nosso batismo. Essa graça ajuda a encontrar aquilo que Deus revela sobre ele e sobre nós mesmos. Então é uma capacidade que vem de Deus, não vem só da gente. Então a Bíblia é uma carta de amor, é uma carta onde nós temos uma narrativa de relação das pessoas com Deus, dos povos com Deus, do povo de Israel com Deus, da igreja com Deus. Então é uma carta de amor, é uma carta onde se revela a relação que Deus estabelece com o seu povo. Então, a gente precisa entender a Bíblia de uma forma muito mais profunda do que, infelizmente, os nossos irmãos protestantes entendem. Os nossos irmãos protestantes, infelizmente, eles só têm a Bíblia como referência do cristianismo. Eles não têm os outros dois pontos que a Igreja Católica tem e mantém, inspirados também pelo Espírito Santo. Eles têm a Bíblia, eles não têm a tradição oral e não têm o magistério. Então, eles se baseiam só na Bíblia. Basear na Bíblia é importante? Claro que é importante. É evidente que é importante. Agora, a Bíblia ela tem um contexto, ela tem um sentido, ela tem uma forma correta de interpretar. Por isso a importância do magistério da igreja. O magistério da igreja recebeu de Jesus a capacidade de interpretar de forma correta a Bíblia. Os protestantes não têm. Então eles interpretam a Bíblia dizendo que estão sob a ação do Espírito Santo de forma pessoal, não de forma de igreja, não com a igreja, porque para eles não existe igreja. Então, essa realidade precisa ficar bem clara. O protestante ele pode saber de cor uma série de versículos bíblicos, mas a interpretação desses versículos bíblicos ela é importantíssima. Importantíssima. Então, quando você está debaixo da igreja, sobre o amor que Deus derrama através da igreja, a gente tem a segurança de interpretar a Bíblia de forma adequada. A Bíblia é uma coleção de livros. E cada livro que contém na Bíblia foi definido como livro inspirado pelo Espírito Santo pela Igreja Católica. Não foi Lutero, não foi Calvino, não foi nenhum desses protestantes que estabeleceram os livros como canônicos, como inspirados pelo Espírito Santo. Então, a igreja ela teve a autoridade dada por Cristo para formar a Bíblia, ela escolheu livros que ela julgou ser inspirados pelo Espírito Santo no meio de vários outros livros que existiam na época em que a Bíblia foi compilada. Que esses livros foram analisados e formou essa grande biblioteca que é a Bíblia.
Então, a igreja ela tem autoridade para falar, ó, isso, a gente interpreta esse trecho da Bíblia dessa forma. A gente interpreta esse trecho da Bíblia, olhando a Bíblia como um todo, desde o Antigo Testamento até o próprio texto, até o próprio trecho do texto. Então, a igreja tem, dada por Cristo, o poder de interpretar e de ensinar a Bíblia. Os nossos irmãos não têm. Os nossos irmãos não têm. Eles vivem de uma interpretação pessoal. Tanto é que um pastor não concorda com aquilo que o outro pastor interpretou a Bíblia, ele larga esse pastor e vai formar uma nova comunidade onde ele vai interpretar a Bíblia de acordo com a ideia dele, de acordo com a impressão que ele tem de estar sendo inspirado pelo Espírito Santo. Então, o fato da pessoa saber trechos bíblicos não dá a ela a autoridade de discutir sobre Bíblia. Porque ela pode estar interpretando a palavra de Deus de forma completamente equivocada. Você tem vários casos na história da igreja de heresias, de erros gravíssimos e que causaram problemas seríssimos à cristandade inteira por causa de interpretações equivocadas da Bíblia de pessoas que se julgam acima do bem e do mal. Por isso que é importante a humildade. Então, por isso que é importante se colocar diante da igreja e ler a Bíblia na igreja e com a igreja. Então, a gente pode ler a palavra de Deus dessa forma tão linda porque nós temos a segurança de que a interpretação correta daquele trecho que você está lendo, daquele trecho que você memorizou, daquele trecho que você fica mastigando durante o dia, sabe? Sem mim nada podeis fazer, diz a palavra de Deus. Aí você fica pensando nesse trecho o dia inteiro. Isso é uma forma de oração. Sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Qual que é a interpretação correta desse trecho? Aí você vai no magistério da igreja e aí você vai encontrar a interpretação mais perfeita possível desse trecho. E aí você começa a perceber também que a cada dia que você medita sobre esse trecho, se você enxerga coisas que você não estava enxergando antes, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, a palavra de Deus, ela não é algo usado para brigar, para discutir, para ficar criando polêmica, para criar... Não. Entende? Então, nesse sentido, a leitura da palavra de Deus está sendo usada de uma forma completamente equivocada. Então, não é porque você não sei os trechos da Bíblia... Quem sabe se o outro que está interpretando a Bíblia está interpretando de forma correta. Então, não reduza a palavra de Deus a um debate, a uma discussão, a uma afronta. Existe uma interpretação correta. O importante da Bíblia é você ler a Bíblia sob o magistério da Igreja Católica. E pegar isso que você leu e pôr na sua vida, pôr no seu coração, pôr no seu dia a dia, deixar que a palavra de Deus transforme a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de analisar. Por isso que Deus nos deu a Bíblia, não é para ficar discutindo com os outros. Acontece que os protestantes, e justamente por isso são protestantes, eles partem do pressuposto que a Igreja Católica está errada em tudo. E que eles são a nova versão do cristianismo, a versão correta. Estão protestando contra algo. Então, debaixo dessa visão protestante, eles têm como inimigo a Igreja Católica. Então, eles olham para a Igreja Católica como idólatra, como fora do sistema, errada, instrumento do mal. Então, eles combatem a Igreja com tudo que eles podem. Então, a perspectiva de palavra de Deus para eles também está neste nível. Não está só neste nível, mas também está neste nível. Sabe? Então, nós vamos usar a palavra contra eles, como se a igreja não tivesse a correção da palavra, como se a igreja não tivesse o entendimento adequado da palavra, como se a igreja usasse mal a palavra de Deus, entendeu? Então, eles usam a palavra como uma forma de ataque, para marcar terreno. Nós estamos certos e vocês estão errados por causa disso, disso, disso e disso. Mentira.
Então, quando a gente entra numa discussão neste nível, a gente já está errando. A gente já cometeu o erro. A gente já fez algo que nós não deveríamos fazer. Porque eles apresentam um trecho da palavra e interpretam esse trecho de uma forma equivocada para atacar a igreja. E quando você entra para discutir neste nível, você já entrou no erro. Porque, de certa forma, você já concordou, de alguma maneira, que esta palavra, conforme ele está falando, tem sentido contra a igreja. Então, você vai tentar justificar que não é assim. Mas não é por aí. Uma discussão, ela tem sentido na medida em que você tem uma visão correta do que está sendo discutido. Se eu chego para você e falo, todo protestante é mau. Não, se você vai discutir em cima de um pressuposto errado, você já errou. Você já caiu na armadilha. Nem todo protestante é mau. Você tem muitos protestantes que são pessoas boníssimas, pessoas que têm um coração super sincero, pessoas que buscam a Cristo de forma profunda. Só que eles não encontram Cristo na plenitude fora da igreja, mas eles estão buscando. Então, se eu vou discutir neste nível, eu já caí no erro, porque eu estou, de certa forma, eu acatei essa proposta errada. Você entende? Então, é a mesma coisa que falar assim, ó, toda pessoa que vai à igreja, como que eu posso falar? Usar aqui um argumento assim. Toda pessoa que vai à igreja é falsa. Se você vai discutir, não é toda pessoa que vai à igreja é falsa. Você já caiu no erro. Por quê? Porque tem pessoas que vão à igreja que são falsas. Tem pessoas que vão à igreja que não são falsas. Tem pessoas que não vão à igreja e são falsas. E tem pessoas que não vão à igreja e não são falsas. Você tem 4 possibilidades aqui. Quando você faz uma afirmação, por exemplo, toda pessoa que vai à igreja é falsa, e você vai discutir em cima dessa proposta, você já errou, porque você não está analisando, enxergando as outras possibilidades. Então, não é toda pessoa que vai à igreja que é falsa. Se você vai tentar argumentar contra esta proposta, você já errou, porque você não está levando em consideração as outras possibilidades. Por exemplo, toda pessoa que vai à igreja é falsa. Pode ser verdade? Claro que não. Por quê? Porque tem pessoas que vão à igreja que não são falsas. E tem pessoas que vão à igreja que são falsas, ou que estão falsas, ou que se mantêm falsas, que não se abrem à ação do Espírito Santo que nós recebemos através dos sacramentos. Você compreende? Então isso é importante. E tem pessoas que não vão à igreja que também são falsas. E tem pessoas que não vão à igreja que não são falsas. Então você, quando começa a discutir em cima de uma proposta, você já errou. Porque você não está levando em consideração as outras possibilidades que vêm de uma determinada afirmação como essa. Então, não entra nessa perspectiva de discutir Bíblia. A Bíblia, ela é uma carta de amor que Deus dá para a humanidade. Ela não é uma espada para você ficar degladiando com outras religiões. Se a pessoa está interpretando a palavra de Deus de forma correta, glória a Deus. Se ela não está interpretando de forma correta, cabe a nós, como cristãos, com carinho, com amor, mostrar. Olha, essa forma que você está interpretando a palavra de Deus não está certa. Não está certa por causa disso, disso, disso e disso. Então, a palavra de Deus não foi feita para a gente aprender a palavra de Deus para ficar discutindo com os outros ou contra-argumentando o que os outros estão fazendo. O que cabe a nós é conhecer a palavra de Deus com profundidade para deixar que é Cristo, porque a palavra de Deus é Cristo, é o próprio Cristo, para deixar que Cristo tome conta do nosso coração, tome conta do nosso entendimento, tome conta da nossa compreensão das coisas. Agora, se você percebe que um irmão cristão, que é de uma denominação protestante,
está interpretando a palavra de Deus de forma inadequada, cabe a gente, com caridade, com amor, alertar, olha, essa forma que você está interpretando este trecho da palavra está errada. Está errada porque existe uma interpretação correta desse trecho. Não é decorar o trecho que é importante. Decorar o trecho é importante na medida em que você reza sobre o trecho, na medida em que você medita sobre esse versículo, na medida em que você compreende o que a igreja ensina sobre cada versículo que está na palavra de Deus, e o contexto desses versículos, e a unidade desses versículos. Deu para entender? Então, a partir do momento em que você quer discutir com um protestante sobre a interpretação da palavra de Deus, você já errou. Sabe? Não é nesse sentido que talvez o padre Paulo tenha falado. Eu não ouvi ele falar isso, mas é nesse sentido. Então, o meu dever como cristão é conhecer a palavra de Deus profundamente, de acordo com o magistério, com a sã doutrina da Igreja Católica, inspirada ela realmente pelo Espírito Santo. Porque é a interpretação que os doutores da Igreja fizeram, que os santos fizeram, que as santas fizeram, que os papas fizeram. Essa interpretação, ela é segura porque ela é realmente inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando você pega alguém com um trecho da Bíblia que vem para cima de você para provocar debate, você fala, olha, a Bíblia não é para isso. A Bíblia, ela é uma realidade completamente diferente. Ela não é uma espada de contestação. Ela não é um meio de ataque. O que acontece é que o protestantismo nasce com essa realidade de atacar a Igreja Católica. Por isso chama protestante. Não é dar contra eles, é uma realidade deles, é uma história deles, é uma perspectiva equivocada deles. Percebe? Agora, não cabe a mim converter um protestante. O que cabe a nós é sermos cristãos verdadeiros, conhecedores da palavra, conhecedores da sã doutrina, do catecismo da Igreja Católica, sabe? Não é oferecer para eles um contra-argumento histórico ou um contra-argumento religioso. Não, é você ter a sua perspectiva correta. Talvez esse trecho que ele esteja te apresentando, se você não conhece, você pode parar e falar, espera um pouquinho. Por que eu não conheço esse trecho? Por que eu não tenho a habilidade de conhecer melhor esse trecho? Por que eu não tenho, ou por que eu não desenvolvi na minha vida o interesse para me aprofundar no sentido correto da palavra de Deus? Aí sim, esse é o ponto. Agora, o protestante usar isso como uma espada contra você, ele está completamente equivocado, porque ele parte do pressuposto que a Igreja Católica precisa ser combatida, e a forma de ser combatida é através da palavra de Deus, que eles vão esgrimar a palavra de Deus como se eles tivessem a visão perfeita da palavra de Deus e nós não. Então, quando você entra nesse debate, você já quebrou a cara, porque não é porque o fato de você não estar habituado a ler a palavra de Deus, porque o pressuposto está errado. Agora, se você não está habituado a ler a palavra de Deus, se você não sabe interpretar a palavra de Deus, se você não se interessa por ir atrás de conhecer a palavra de Deus de acordo com o magistério da igreja, aí sim, aí nós estamos equivocados também. Sabe, porque a palavra de Deus ela é tão importante, assim como a tradição oral, da qual veio a palavra de Deus escrita, assim como a interpretação adequada da palavra de Deus que vem do magistério da igreja. E todos esses três pilares que sustentam a Igreja Católica, tanto a palavra de Deus, a tradição oral, assim como a palavra escrita, que é a Bíblia, e o magistério da igreja, esses três pilares da Igreja Católica são inspirados realmente pelo Espírito Santo e foram dados por Cristo. Cristo chegou para Pedro e falou, Pedro, sobre ti erguerei a minha igreja. Ide por todo mundo e ensinai. Ide por todo mundo e batizai as pessoas. Você percebe? Então, veja, aqui Deus está dando um mandato para a Igreja Católica
viver a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Compreende? Então, é essa a realidade. Então, se você entra numa discussão de cara, olha, esse trecho da palavra de Deus diz isso, e você não sabe nada. O problema é que a gente não sabe interpretar a palavra de Deus. O problema é que a gente não tem o costume de ler a palavra de Deus de forma adequada. Eles estão lendo a palavra de Deus de forma inadequada. Então, quando a pessoa, por exemplo, um protestante sério, eu tenho visto muito isso acontecer. Quando um protestante sério, que busca a verdade, que busca a Cristo de verdade, não tem como esse protestante sério não se tornar católico. Não tem como. Quando o protestante sério, que busca a verdade do fundo do coração, ele não está buscando a palavra de Deus para brigar, para confrontar a igreja, para provar que a igreja católica está errada. Não, ele está estudando a palavra de Deus, ele vive a palavra de Deus, ele vai entender o sentido daquela palavra de Deus. Quando ele parte para essa ação que o Espírito Santo está movendo ele vai acabar mais cedo ou mais tarde se tornando católico, porque a igreja católica é isso. Essa visão que eles têm equivocada é uma visão errada, é equívoco. Então, não entra nessa. Não entra nessa de ficar discutindo, de ficar, sabe? Não entra nessa. Não faz sentido. Não faz sentido ficar brigando, discutindo, contrapondo. Agora, a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, que você tem vivência com a palavra de Deus, que você já entendeu o magistério, o que o magistério explica sobre aquela palavra, aí sim, você pode ajudar o seu irmão protestante a falar, olha, presta atenção, talvez você esteja interpretando a palavra de Deus de uma forma diferente. Na Igreja Católica, nós interpretamos esse trecho que você está usando contra mim de uma outra forma. Aí sim, aí você está agindo de forma amorosa. Você não está se omitindo. Agora, se você entrar em discussão com esse cara que vem bater na sua cara, no seu rosto, com a palavra de Deus, aí você já errou. Entendeu? Então é importante a gente ter essa perspectiva e é importante a gente abrir cabeça para Deus e para a igreja. Maria Goretti, muito obrigado, Maria, pela sua mensagem. Sérgio Jimenez, muito obrigado. Maria Goretti diz assim, boa noite, querido, Deus te abençoe, grande abraço para você também, Maria Goretti, bem? Que Deus te abençoe profundamente. Angelina Lima e a Marlene dos Reis. Então, essas pessoas todas estão conosco, estão sempre conosco, e eu agradeço muito a Deus por causa disso, né? Estamos estudando na nossa formação sobre a virtude teologal da fé. Que fala o Catecismo da Igreja Católica sobre a virtude teologal da fé? A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que Ele nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer. Percebe? Então, como é que a Igreja nos propõe acreditar na palavra de Deus? Ela nos propõe acreditar na palavra de Deus de que forma? Primeiro, a partir da virtude teologal da fé, que é uma realidade sobrenatural que vem até nós. É a capacidade da gente ter de encontrar Deus, de acreditar em Deus, de estar na presença de Deus e de se entregar a Deus. Isso vem do alto, não vem da gente. Ninguém nasce com a virtude teologal da fé. Então, a igreja, ela foi instituída por Deus. Como é que eu sei disso? Porque essa virtude teologal da fé, essa graça, essa capacidade sobrenatural que Deus nos dá de entender isso, de viver isso e de pôr isso em prática, me garante isso. É uma garantia que Deus dá para quem se abre realmente à ação do Espírito Santo. Então, a virtude teologal da fé, que é sobrenatural, que nos é dada por Cristo. É Cristo que é o autor da fé. É Cristo que faz com que a fé aconteça na minha vida. E é Cristo que mantém esta fé acontecendo na minha vida. Essa capacidade de acreditar em Deus,
de se entregar a Deus, de viver para Deus, e de acolher tudo aquilo que a Igreja Católica ensina. Isso é definição da virtude teologal da fé. Então, os nossos irmãos protestantes, eles perderam o pé na virtude teologal da fé, porque eles não acreditam no que a Igreja ensina. Eles se colocam contra a Igreja. Então, eles estão se colocando contra aquilo que Deus estabeleceu neste mundo. Como é que eu sei que Deus estabeleceu a Igreja nesse mundo? Primeiro, pela palavra de Deus. Pedro, tu és pedra, e sobre ti erguerei a minha igreja. Veja, é claríssimo. Então, eu acredito na palavra de Deus, e eu interpreto a palavra de Deus de acordo com o magistério da Igreja Católica. A Igreja Católica interpreta este trecho da palavra de Deus da mesma forma há 2000 anos. Você percebe? Enquanto os nossos irmãos protestantes interpretam esse trecho da palavra de Deus de uma forma, cada um interpreta esse trecho de uma forma completamente diferente. Uns não acreditam que existe igreja, outros acham que igreja é só uma comunidade, eles não conseguem enxergar a igreja como Jesus agindo no mundo através dos sacramentos, porque eles não acreditam nos sacramentos. Percebe? Então, eles perderam o pé. Eles se afastaram desta virtude teologal que vem do alto. Porque a virtude teologal da fé me garante, e é uma garantia que é a mim e a todos, é comum a mim e é comum a todos aqueles que se abrem de verdade para esta ação de Deus, que cremos em Deus e em tudo o que Ele nos disse e revelou, e que a Santa Igreja Católica nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Então, a virtude teologal da fé, ela é uma realidade sobrenatural que vem até nós, que muda a nossa perspectiva. Muda a nossa perspectiva. Isso é super importante. Veja, a virtude teologal da fé, ela apresenta algo. O que ela apresenta? Ela apresenta algo que é acreditar em tudo que Deus nos disse e revelou, acreditar na palavra de Deus, na revelação de quem Deus é e de como Deus age, e o que a Santa Igreja nos propõe para crer. Por quê? Porque Deus estabeleceu a igreja nesse mundo, foi Cristo quem estabeleceu a igreja nesse mundo, assim como Cristo estabeleceu todos os sacramentos da igreja. Eucaristia, a última ceia é Jesus estabelecendo a Eucaristia. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Ele não fala isso representa o meu corpo. Ele não faz um teatro. Na última ceia, ele oferece o seu corpo, este mesmo corpo que vai ser pendurado na cruz, que vai estar chagado, que vai estar destruído pelas consequências dos nossos pecados. Então, Jesus, na última ceia, ele se oferece para a humanidade, assim como ele se ofereceu na cruz. Então, a fé me garante que essa realidade é assim. Você percebe? Então, a fé é uma capacidade que Cristo me dá de acreditar em Deus, que Cristo me dá de acreditar no que Deus é, e a capacidade que Cristo me dá de acreditar naquilo que Ele faz e fez. Então, Cristo estabeleceu aqui neste mundo uma igreja e deu a esta igreja um mandato. Veja, então, a fé me apresenta algo importantíssimo. Ela me apresenta algo que eu só posso compreender de forma plena se eu estiver sob a ação de Deus, se eu estiver na presença de Deus, se eu estiver sobre estado de graça. Percebe? Então, aquilo que a fé propõe é uma proposta também. A fé também é uma proposta, mas ela também é uma postura. Ela também é uma transformação. Veja, eu não olho só com os meus olhos mais as coisas. Eu olho agora através da ação do Espírito Santo em mim. Então eu vou enxergar que Deus é Deus, porque eu permito que o Espírito Santo me mostre que Deus é Deus. Eu permito que o Espírito Santo me convença que Deus é Deus. Se você chega para uma pessoa que é ateia,
ela não vai acreditar que Deus é Deus. Ela não acredita em Deus. Por quê? Porque ela não permite que o Espírito Santo revele para ela, no interior da sua alma, que Deus é Deus. Ela continua olhando para as coisas só com o olhar humano. Este olhar humano que está repleto de consequências do pecado, ou seja, cego. O orgulho cega. Por isso que é importante a gente estudar as virtudes antes de entrar nas virtudes teologais. Então, a pessoa orgulhosa, ela é incapaz de enxergar os seus erros e ela é incapaz de enxergar o pecado. Percebe? Porque a gente só enxerga o pecado se o Espírito Santo te mostrar. Percebe? Então, isso é humildade, é a verdade. Qual que é a verdade? Nós somos frágeis. O pecado fragilizou a gente. Somos criaturas que dependemos de Deus para tudo. A gente só consegue entender isso e acreditar nisso e suportar isso a partir da ação do Espírito Santo. Então, a fé realmente tem um conteúdo. Mas a fé, além deste conteúdo, ela propõe uma mudança de vida. Ela propõe que eu não seja mais o centro da minha existência, e sim Cristo. Percebe? Então, a fé, ela tem conteúdo, ela apresenta algo para a gente, que só é possível acreditar na medida em que eu me abro a Cristo e a ação de Cristo através do Espírito Santo. Você compreende? Então, essa discussão sobre a palavra de Deus, eu só consigo compreender isso porque eu me abro de verdade ao Espírito Santo. Ah, o protestante vai falar, mas eu também estou aberto ao Espírito Santo. Veja, vamos analisar o que é virtude teologal da fé. A virtude teologal da fé tem um conceito. Qual conceito? Vamos ler de novo. A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus. Veja, eu não creio em Deus por causa da minha capacidade humana. Graças a Deus eu tenho a capacidade humana de acreditar em Deus. Você percebe? Humanamente eu posso acreditar que exista um Deus. Os gregos chegaram a essa conclusão. Tem que existir um Deus. Mas eles não sabiam como era esse Deus. Você pega Platão, Aristóteles, eles eram homens de uma profundidade humana tão intensa que eles concluíram, analisando as realidades que cercavam e a realidade que eles conheciam sobre o ser humano e sobre a natureza naquela época deles, que era impossível que não houvesse uma divindade, que não houvesse um Criador, que não houvesse alguém que contivesse em si mesmo as perfeições, porque eles olhavam as perfeições. Eles olhavam, por exemplo, um pôr do sol lá na Grécia, no mar. Aquilo é maravilhoso. Não sei se você já foi para a Grécia, eu nunca fui. Então, eles olhavam, esses homens, Platão, Sócrates, eles olhavam as belezas e eles percebiam que as belezas que eles olhavam e que eles enxergavam, que eles constatavam, não eram perfeitas. Mas havia beleza na natureza, havia beleza nos animais, eles constatavam que essa beleza, ela tinha graus. A beleza tinha graus. Tinha coisas que eram mais bonitas que as outras. Tinham pessoas que eram mais bonitas que as outras. Mas nenhuma pessoa é capaz de conter toda a beleza em si. Se você olha para uma pessoa, por mais bela que ela seja, você percebe que tem limites na beleza dessa pessoa. Você vai encontrar sempre alguém mais belo, mais harmônico do que aquela pessoa inicial que você olhou. Então, essa pessoa não tem em si a beleza como plenitude. Eles percebiam que existia belezas, cada beleza tinha o seu nível, e essas belezas todas refletiam algo de uma beleza superior, de uma beleza muito maior e muito mais plena, de uma beleza bela, perfeitamente bela em si mesmo, sem perder, sem esvanecer, sem ser destruída, sem acabar. Então eles constataram que
é necessário que exista algo, alguém que contenha esta beleza para que essa beleza possa ser dada para as pessoas. Que criatura nenhuma contém em si mesmo uma beleza perfeita. Mas se existe beleza, existe alguém que deu essa beleza, que forneceu essa beleza, que criou essa beleza, que nos faz participar de uma beleza muito maior. Então, Platão ansiava encontrar a beleza perfeita que é Deus. Então, o ser humano, racionalmente, ele pode concluir que existe Deus, como os gregos concluíram há milênios atrás. Agora, quem é Deus? Como é Deus? Deus vem e se revela. Então, a revelação que Deus faz sobre si mesmo só é capaz de tocar o meu coração se a virtude da fé estiver agindo em mim. Se Cristo for aquele que age em mim, porque Cristo vai me convencer disso. Vai me convencer dessa realidade de que existe uma beleza plena. É Ele que me convence. É Ele que me convence a verdade, porque Ele é a verdade plena. Ele me faz participar dessa verdade de uma forma mínima, né? Porque comparado com a verdade que Cristo é, a minha verdade é muito pequena. Mas tem algo de verdade, e este algo de verdade não vem de mim, vem dele. Porque ele tem a plenitude da verdade. Ele nos dá essa verdade, ele nos possibilita estar nessa verdade, participar dessa verdade, assim como a beleza. Todo mundo tem algo de belo, mas a beleza perfeita só é Deus. Então, quando a gente percebe que existe beleza nas pessoas, cada um tem algo da beleza de Deus, mas ninguém tem a plenitude da beleza. Mas deve ter uma plenitude de beleza, porque se nós temos parte da beleza, deve haver alguém que é muito mais pleno. E esse é Deus. Então, essa capacidade de enxergar a verdade de quem é Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, porque uma coisa é você concluir, existe Deus. Você conclui racionalmente, como os gregos concluíram. Mas concluir que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, só é possível porque Deus revelou-se desse jeito. Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus revela isto para mim, dentro de mim. Me convence que Pai, Filho e Espírito Santo. Se você chega, por exemplo, para as pessoas que vivem no Espiritismo, eles não conseguem entender que Jesus é Deus que se faz homem. Eles olham para Jesus e veem em Jesus apenas o homem. Eles não conseguem enxergar em Jesus Deus que se fez homem. Eles vão achar que ele é um homem que evoluiu. Percebe? Então, eles não estão abertos à verdade, porque eles não permitem que Jesus os convença por dentro. Porque é Jesus quem nos convence da verdade, porque ele é a verdade. Você percebe? Então, a fé nasce por causa de Cristo. É Cristo que age em mim. É Cristo que inicia este processo de convencimento interior, de um conteúdo. Então, quando os protestantes se afastam da igreja, eles estão se afastando de Cristo. Porque foi Cristo quem estabeleceu a igreja. A igreja não foi instituída por homens. Você compreende? Então, veja, a virtude da fé teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou. Então, Jesus disse, Pedro, tu és pedra e sobre ti erguerei a minha igreja. Os protestantes se afastaram da igreja. Uns não acreditam que Deus estabeleceu uma igreja. Outros acreditam que a igreja seja eles, só eles e mais ninguém. Percebe? Então, veja, quem vai me convencer daquilo que Jesus ensinou é o próprio Cristo. E este convencimento é trabalho da virtude teologal da fé. Vamos fazer uma paradinha? Veja quando... Vamos voltar, né? Quando a gente fala, por exemplo, das pessoas que são no espiritismo, senão vai estragar aqui o fio do computador. Eu não estou atacando o espírita. É uma opção dele. Ele quis viver esta visão
religiosa deles, é uma opção deles. Mas veja, Jesus não falou em reencarnação nunca. Porque se Jesus falasse em reencarnação, era uma coisa, mas Jesus falou em ressurreição. Jesus é a ressurreição. Jesus não é reencarnação. Ele se revela como Deus que se faz homem e que ressuscita, não reencarna. Você compreende? Então a fé me garante, a virtude da fé teologal me garante que Cristo não é uma reencarnação, não é um conjunto de reencarnações. Ele é Deus que se faz homem e ressuscita, ou seja, ele vence a morte. A morte não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Deus que criou tudo. Esse Deus se faz homem. Como é que eu sei que esse Deus se fez homem? Porque a fé me garante isso. A virtude teologal da fé me garante isso. É Cristo agindo em mim que me garante isso. Você percebe? Você pega, por exemplo, São Paulo fala aos Hebreus. Hebreus 12. Hebreus 12. Hebreus 2, 12, 1. Exemplo de Jesus. Desse modo, cercados como estamos numa tal nuvem de testemunhas. Então, o que acontece? Hebreus, o capítulo 11, nos apresenta uma série de testemunhas de pessoas que viveram pela fé, que acreditaram que existe Deus, que acreditaram naquilo que Deus falou. Então, o capítulo 11 fala sobre vários exemplos de fé do Antigo Testamento, desde Abraão. Entende? O capítulo 12 de Hebreus vai falar agora de Jesus, o exemplo de Jesus. Desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, que testemunhas? Todas essas pessoas que o capítulo 11, que é anterior ao 12, apresentam sobre como viveram pela fé. Viveram pela fé, não viveram pela sua cabeça, não viveram pelo seu entendimento. Eles se deixaram moldar pelo entendimento de Deus. Eles ouviram a voz de Deus e deixaram-se levar pela voz de Deus. Deus os conduziu. Percebe? Então, cercados desses exemplos todos, São Paulo nos fala: corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumidor de nossa fé, Jesus. Veja, que trecho importantíssimo para compreender a virtude da fé. Quem que é o autor da fé? É Jesus, não é o homem. Não é um ser humano como nós. É Cristo, é Deus que se fez homem. É Ele que é o autor da fé. E Ele também é o consumador da fé. Consumador, que leva a fé em plenitude. Que leva a fé em plenitude. Então, deixa eu pegar aqui, tá um barulhão aqui. Eles tá tendo tá passando um carro de som aqui, veja. Autor da fé. A palavra grega que está na Bíblia é archegos. Não sei se fala correto isso. A palavra grega original é archegos, que pode ser traduzida como pioneiro, capitão, o fundador. Então, é Jesus quem funda a fé em nós. Essa capacidade de ouvir a voz de Deus, de acreditar na voz de Deus, de se entregar à voz de Deus e se deixar levar e conduzir pela voz de Deus. Percebe? Então, se não fosse Jesus, nós não enxergaríamos Deus como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque é Ele quem revela, e é Ele quem revela isso dentro de mim e dentro de você. Então, Ele inicia esse processo. Veja, a fé tem um conteúdo, acabamos de ver, né? Esse conteúdo, quem me revela esse conteúdo e quem me garante que esse conteúdo é verdadeiro é Cristo. Porque Ele inicia esse processo de acreditar neste conteúdo e de viver por esse conteúdo e de obedecer o que está sendo ensinado
por Deus através da igreja, é Ele quem faz essa obra em nós. Dá para entender? São Paulo ele é claríssimo. Jesus é o autor da fé, dessa virtude. Não sou eu. Não é uma capacidade puramente humana. A minha capacidade humana tem limite. Eu chego humanamente à conclusão que Deus existe. Humanamente. Mas como é Deus? Como ele se revelou. E ele se revelou através de Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. A revelação, a obra de revelação que Deus faz, começa com a própria criação. Você consegue enxergar na criação a ação de Deus. Você começa a enxergar na relação que Deus estabeleceu com o povo de Israel, como Deus é. Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é força, Deus dá ordens, Deus dá correções, Deus corrige, Deus, perdoa. Então Deus começa a se revelar à humanidade. Como é que eu acredito nisso? Como é que eu sei que isso é verdade? Porque Cristo vem agir dentro de mim me garantindo que isso é verdade. Ele inicia esta obra de acreditar naquilo que Deus se revela. E de tudo que ele falou e de tudo que ele fez. É Cristo quem me dá essa capacidade, não vem de mim só. Percebe? Isso é um bom sinal, porque é o tal negócio. O espírita não acredita que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O agnóstico não acredita que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O agnóstico acredita que Deus, que nós somos deuses, que nós não somos criaturas. Você percebe? O conteúdo daquilo que Deus revela, a gente só consegue acreditar porque Cristo age em nós. E se nós não deixarmos Cristo agir em nós, nós não acreditaremos naquilo que a igreja ensina, naquilo que Deus se revelou. Porque isso vem do alto. Por isso que o agnóstico não acredita que Cristo é Deus. Ele acha que Cristo é um mestre, alguém que se abriu a um conhecimento escondido. O agnóstico acredita nessas realidades, que as energias que movem a humanidade são energias divinas. Então, eles acreditam em coisas que não têm nada a ver com aquilo que Deus revelou para Israel e para a igreja. Você percebe? Eles não permitem esta ação interior de Cristo que inicia este processo de acreditar. Compreende como isso é importante, gente? Então, aqui não estou fazendo uma crítica a nenhuma religião. O hindu não acredita que Jesus é Deus que se faz homem. O hindu não acredita que Jesus está na Eucaristia, assim como o protestante, assim como o espírita, assim como o budista, assim como aquelas religiões do Nepal. Eles não acreditam. Eles acreditam em outras coisas humanas. Eles buscam a fé de forma humana. Eles buscam acreditar naquilo que o racional humano atinge ou pode atingir, mesmo que isso esteja errado perante a verdade que Deus revela. Percebe? Eles não dão esse salto de permitir que Cristo venha e convença a nossa inteligência, e convença a nossa memória, e convença a nossa capacidade de que existe algo a mais. E esse algo a mais é Pai, Filho e Espírito Santo. Você compreende? Então, Cristo, segundo São Paulo, é o autor e consumador. É ele quem vai levar este processo de acreditar naquilo que Deus revelou sobre si mesmo ao ápice. Então, veja, é importante, gente, isso é muito importante. Então, por isso que eu não brigo com pessoas de outras religiões. Por isso que eu não critico pessoas de outras religiões. Veja, eles, de certa forma, eles estão buscando encontrar Deus. Eu respeito profundamente essa busca. Mas Deus já mostrou o caminho. E o caminho é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aos poucos nós vamos compreendendo a profundidade desse trecho do Evangelho. Aí, Carcará, tá vendo? Entender a profundidade do trecho do Evangelho. Não é ficar discutindo com
essa gente que quer propor outras soluções, outras realidades ou outras visões. Não adianta, porque eles não permitem esta ação interior de Cristo. Voltou ao humano, o protestante abriu mão da ação sobrenatural, da virtude da fé, para analisar de forma humana e viver de forma humana, mesmo achando que está sob a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não fala duas coisas diferentes. Deus não volta atrás. Deus não muda a sua postura porque ele é perfeito. Então, o autor é a origem. Quem estabelece essa capacidade de compreender o que Deus revela e da importância da igreja e da ação de Cristo nos sacramentos é o próprio Cristo. Ele morreu numa cruz para isso. Porque o pecado cegou a humanidade, o pecado deixou a humanidade debaixo do orgulho, e o orgulho, como nós já vimos no nosso estudo sobre as virtudes humanas, cega a humanidade, não permite a humanidade enxergar além de um determinado ponto. Fica restrito só à sua visão humana. Não se abre a uma visão que vem do alto, uma luz que vem do alto. Pode até achar que está aberto, mas não está. Uma pessoa que está em pecado se torna cega para a verdade de quem ela é e para a verdade de quem Deus é e de como Deus age e do que Deus já fez e quer que continue sendo feito. Foi Cristo quem estabeleceu uma igreja, não foi o homem. Não foi Pedro que falou, bom, agora, como eu fui escolhido de Cristo, agora eu vou montar uma igreja. Não, foi Cristo que falou, Pedro, tu és. Sobre ti erguerei a minha igreja. A pedra angular escolheu uma pedra humana. Pedro, eu escolhi você. Durante 3 anos eu te preparei, você recebeu em Pentecostes a ação do Espírito Santo. Agora você tem a capacidade sobrenatural de ser essa pedra humana da igreja. Jesus sempre vai ser a pedra da igreja, a pedra sobrenatural. Você percebe? O Papa, ele não está no lugar de Jesus. O Papa, ele é a pedra humana da igreja. Jesus sempre vai ser o sustento da igreja, sempre vai ser aquele que estabelece a igreja. E esse estabelecimento não aconteceu só há 2000 anos atrás, continua estabelecendo a igreja. A cada batizado, a igreja está sendo estabelecida por Cristo. Percebe, gente? Então, a gente só enxerga isso e compreende isso e acredita nisso porque Cristo iniciou esse processo dentro de mim. Através da sua ação, do seu amor, da sua salvação na cruz, de tudo que ele padeceu e da ação do Espírito Santo que ele derrama sobre nós. Então, é ele que acende esta chama de acreditar, de crença nas coisas que Deus revela, nas coisas da igreja. É ele, Cristo, quem acende essa chama dentro de mim. Por isso que ele é o iniciador. Por isso que São Paulo fala para os hebreus, aos judeus. Cristo é o autor e consumador. Veja, não bastou só acender a chama de acreditar. Porque o protestante, num determinado momento da história, acreditava na igreja, depois parou de acreditar. Ele olhou para os problemas que ele via de forma humana. Ele não deixou que o Espírito Santo mostrasse aqueles problemas que eles estavam vendo de uma forma sobrenatural. Eles saíram da igreja. Eles perderam a comunhão. Se afastaram da ação de Cristo, porque é Cristo quem revela. É Cristo quem inicia este processo, mas é Cristo quem mantém este processo em nós. Porque é um processo constante. Veja, os protestantes se afastaram. Ele não apenas começa esse processo, esse trabalho, e vai embora, mas ele continua com a gente. Ele sustenta a nossa fé através da nossa vida, na medida em que nós nos colocamos na presença dele. Então, o pecado vai tirando da gente essa presença de Cristo. Então, Cristo começa esse processo dentro de nós. Estabelece esse processo dentro de nós. Nos dá essa capacidade sobrenatural de compreender, de entender e de acreditar nas coisas que Deus revela. Em Deus, nas coisas que Deus revela e nas coisas que Deus fez. Deus estabeleceu a igreja. Então, quem
me faz acreditar que Deus estabeleceu a igreja em Pedro é Cristo. Então, num determinado ponto, Lutero acreditava que Deus estabeleceu uma igreja, que é a Igreja Católica. Mas ele carregava em si tantos problemas, tantas dores, tantas incoerências interiores, tanto sofrimento, tanta situação mal resolvida, que ele entrou num desespero tão grande que ele se afastou. Ou seja, ele não permitiu mais que Cristo suportasse, sustentasse essa realidade que Cristo iniciou nele. Ele se afastou de Cristo. Percebe? E ao se afastar de Cristo, ele não permitiu que Cristo continuasse mostrando que a igreja era estabelecida por ele. Ele caiu num erro brutal. Não cabe a gente condenar Lutero. Isso cabe a Deus. Porque a gente não sabe o que se passou no coração de Lutero. A igreja é muito sábia nesse ponto. Veja, a igreja afirma, porque é dogma de fé, que existe um inferno. Mas ela não afirma que o inferno está vazio. Mas ela não fala quem está no inferno. Por quê? Porque o julgamento é obra de Deus. Deus revelou isso. A igreja é coerente porque ela se mantém na presença de Cristo, porque é Cristo quem sustenta a capacidade de acreditar na igreja, acreditar que Deus Pai, é Criador, acreditar que Deus Filho é Salvador e Senhor. É Cristo quem sustenta a capacidade de acreditar que o Espírito Santo é santificador. É Cristo quem faz isso. E ele continua fazendo ao longo do tempo. Por isso que ele é o autor e consumador da fé. Vai chegar um momento nas nossas vidas, e aí entra a virtude da esperança, né, que nós vamos estudar um pouquinho mais lá na frente, que nós seremos capazes de viver totalmente para Cristo. Nós seremos capazes de viver totalmente para a vontade de Deus e não mais para as paixões humanas, não mais para os pecados, não mais para as prisões, não mais para os vícios, não mais para os erros. Porque Cristo nos garante isso, porque Ele é o consumador. É Ele quem vai nos levar a este nível de santidade. Santidade é isso, é viver para Cristo, ver como Cristo enxerga, ouvir como Cristo ouve, pensar como Cristo pensa, compreender as coisas como Cristo compreende, sentir o gosto das coisas como sente Cristo. Percebe? Então, essa realidade é o ápice da nossa realidade de fé. Não é só mais acreditar naquilo que Cristo ensinou. Não é só mais acreditar na igreja, é viver isso de forma cada vez mais plena. É viver para Deus, não mais para os meus interesses, não mais para as minhas vontades, mas para a vontade exclusiva de Deus. E quem que é a prova disso? Os santos, as santas. Homens e mulheres que realmente passaram a viver para o seu Deus, não mais para as suas ideias, para os seus conceitos, para a sua visão de mundo, para as suas ideologias, não. Eu vivo, São Paulo fala, mas não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. São Paulo perseguiu os cristãos de morte. Ele foi até Damasco para matar cristão e para trazer cristão de volta para o judaísmo. E se esses cristãos se recusassem a negar Cristo e voltar para o judaísmo, que eram judeus, Paulo tinha o mandato de poder matá-los. É este Paulo que viu e assistiu e aprovou o apedrejamento de Santo Estevão, o primeiro mártir cristão, como foi aquele que foi até a Síria, até Damasco, porque os cristãos estavam sendo perseguidos e eles fugiram de Jerusalém. E Paulo não suportava a ideia de judeus serem cristãos. Então ele estava imbuído da missão de trazer esses cristãos para o judaísmo de volta. E se eles se recusassem a voltar para o judaísmo, a negar Cristo, percebe? Ele tinha autorização para matá-los. É este mesmo Paulo que vai morrer por Cristo.
É este mesmo Paulo que vai se entregar por Cristo. É esse mesmo Paulo que no final da vida fala: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Fé. Virtude teologal da fé. Importante, viu, gente? Importante a gente abrir cabeça. Importante a gente compreender e começar a deixar que o Espírito Santo nos convença da importância total de Cristo na nossa existência. Sem mim, nada podeis fazer, diz a palavra de Deus. Agora, cabe a gente meditar esses trechos da palavra de Deus, não degladiar com os outros, mas mergulhar nisso, deixar que a palavra de Deus faça a obra em nós, porque a palavra de Deus ela é eficaz. Como é que eu sei que a palavra de Deus é eficaz? Porque a fé, a virtude teologal que Cristo inicia na minha vida, a capacidade de acreditar na existência de Deus, naquilo que Deus é e naquilo que Deus ensinou e naquilo que Deus estabeleceu, vem da ação de Cristo em mim, me introduzindo nessa realidade, apresentando essa realidade para mim e me sustentando nessa realidade divina que age nas nossas vidas. Fiquem com Deus. Uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.